Eles permaneciam fechados, como se o conhecimento fosse um inimigo a ser combatido. O mais curioso é que ele nem sabia que era ignorante. Se soubesse, talvez tudo estivesse resolvido. A ignorância, ele acreditava, era uma forma de proteção, penso eu. É fácil cair nessa armadilha. Vivemos rodeados de informações que desafiam nossas convicções e exigem reflexão. No entanto, muitas vezes preferimos a zona de conforto, da certeza. ZYJ 22930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 5:10. Muy buenas tardes, muchitos e muchachitas. É isso aí para quem está sintonizado agora aí na Cultura.arte. Eu, Tomás Ramos, chegando pela área aqui ao vivo, 17h10, começando mais uma edição do nosso Ladrão de Toca-Fitas. Um grande programa, um programa que ultrapassa fronteiras, que não pede licença para fazer a divulgação de grandes fusões e misturas musicais na cena latina em todos os seus gêneros possíveis. É um programa de também um pouco de opiniões sonoras, e a gente aqui com certeza a gente fala de discos, as datas que esses músicos lançaram, essas obras mestres que marcaram décadas da música latina. E também a gente fala também de diversos gêneros musicais. Eu vou separando por bloco e eu vou separando por programa, por edição de programas, tá? Eu agradeço desde já a sua presença. Hoje nós temos aqui vários gêneros bem legais, hein, galera? Bem legais. Geralmente o programa também trata muito da galera que esses grandes músicos, artistas, também a gente está falando um pouco de filmes, dicas de filmes no cenário latino, filmes que fizeram muito sucesso, que tiveram muitas trilhas bacanas também, das quais eu estou indicando por aqui no programa. Olha que legal. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de esse grande ritmo popular, né? A cúmbia, mas também a cúmbia villeira, que vem da periferia lá de Buenos Aires, das favelas, que trata um pouco também sobre aquele trabalhador que sofria muito por preconceito, muitas vezes não conseguindo trabalhar de uma forma formal e tendo seus empregos informais sem direito nenhum, né? Na Argentina, no Uruguai e tal. Aí surge a cúmbia villeira, que é de villa, que seria a periferia, onde a gente chama também de favela aqui no Brasil, né? E pessoas que moram por ali, que são guerreiras, e que daí surge esta cúmbia villeira, que é muito bacana, que geralmente todas essas bandas, elas tratam um pouco de, não só do problema social que as pessoas vivem no seu dia a dia, nessas grandes capitais, como Buenos Aires, Montevidéu, né, e várias outras, mas sim como é criada um contexto de um documento assim social, onde eles criam uma sonzeira, uma música dançante, bacana, e ao mesmo tempo deixam o seu protesto social. Mas eu vou começar primeiro com esta pessoa sensacional, uma grande mina da cúmbia, que também vem do tango, que também trabalhou bastante lá em Buenos Aires digamos assim, tirar um pouco da elite, quando o tango ficou muito elitizado, cara. Salões caríssimos, esquérrimos, e você tinha que ir para assistir de tango, de repente você tinha que pagar um valor assim altíssimo, numa baita crise que o país estava vivendo. Aí surge a Lica aí na década de 2000 e pouco. Vou falar um pouco de um álbum que é Tango y Dom, né? A música, eu te recomendo você começar a ouvir Tengo el Dom. Ela faz uma mistureba, cara, de sonzeira, até tem um pouco de hip hop no jeito de cantar, e a cumbia é pesadíssima ali, tá? É uma forma assim, estética crua e urbana, vou chamar assim, onde trata um pouco dos problemas
novamente falando dos problemas do trabalhador que no dia a dia luta por uma sobrevivência melhor. Bom, a Lica junto com Nova Aliança. Nova Aliança é um projeto bem bacana que vem de um protesto social da mesma época, se juntam e fazem a música Tengo el Don, que é filmada lá no mercado municipal e tal, que ficou muito bacana, muito legal. Vale a pena você conferir, já com essa música você vai se apaixonar e vai gostar muito. Eu estava voltando a falar um pouco dessa elite que fez o tango se tornar algo muito caro para você assistir uma peça no teatro, num salão chiquérrimo, num bairro da classe média alta ou num bairro da classe alta mesmo. E o tango em si, a origem do tango é underground, né, cara? A origem as primeiras dançarinas de tango são as garotas de programa dos cabarés, certo? Tanto que é por isso que é uma dança sensual onde elas mostram a coxa na hora de lançar e levantar a perna. Então, nasceu nos cabarés, cara, o tango. O tango vem do underground. E, na verdade, o que a Lica e essa galera tenta também fazer voltar o tango para apresentações na rua, apresentações urbanas. É isso que acontece e que ficou muito legal aí, galera. Seguindo aqui na década de 2000, vamos lá. Essa banda eu adoro, ela virou o símbolo do que eu falei no início do programa. Falei um pouco da cumbia villera. Los Pibes Chorros, não tem para bater. Los Pibes Chorros é o símbolo da cumbia villera. Os caras foram, assim, na época, 2001, lançaram o Arriba las Manos, que tem tudo a ver com a polícia, né? Eles eram seguidos pela mídia, criticados pela mídia, e seguidos pela polícia, cara. Os caras não conseguiam fazer um show porque a polícia ia lá por causa das letras e tal, apesar de não estar vivendo mais uma ditadura, mas em si, de uma certa forma, era uma ditadura total que eles viveram aí nos seus shows, que não conseguiam nem fazer um showzinho bacana e tal, por causa que a polícia sempre intervia de uma forma ou de outra, né? As suas letras, elas falam diretamente da vida, como a vida é no dia, nessas vilas, a miséria, o desemprego, né? Principalmente pessoas que não conseguem um emprego muito formal, com direitos decentes para um trabalhador, e sim, já acaba sendo uma exploração do patrão, porque sabe que o cara precisa daquele trampo e tal, etc. Bom, esses seria Los Pibes Chorros, vale a pena você conferir. Eu vou te falar uma música que ela é engraçada, na verdade, eles usam um pouco da ironia, sem muita poesia. Andrea, e vai seguindo aí. Arriba las manos, arriba com 2 R's, tá? Não é um J ali, 2 R's. Arriba las manos, vale a pena você ouvir, porque acho que todas as canções, todas as músicas, elas são bem assim, identificam bem o que são os Pibes Chorros. Vale a pena falar isso. Os Pibes Chorros tem uma espécie de marginalização e também de processo social, que fiz aqui o programa Ladrão de Toca-Fitas, que a gente não pede licença e conta as histórias mais loucas também da música em si e dos protestos sociais, desde o underground, principalmente a cena underground, bandas que não tiveram gravadoras e lançaram grandes discos que ultrapassaram décadas de sucesso e não houve nenhuma gravadora para tocar. Isso eu acho muito bacana. Olha só que legal. Estava falando de Los Pibes Chorros. Na sequência, a gente também vai ver outra banda bem legal, que é uma banda feminista das Minas, porque hoje nós vamos tratar bastante também de punk rock latino aqui no segundo bloco, e eu vou meio que introduzir já o tema, indo com algumas bandas já no primeiro bloco, que umas bandas, por exemplo, Cumbia Killers. Cumbia Killers é uma banda sensacional, símbolo do feminismo, muito bacana. As minas detonaram, gravadora independente, 2007 lançaram um disco sensacional, tá? E eu também vou falar de novo de uma música que ironiza e que é muito engraçada. A letra, elas extrapolam o seu humor na sua ironia. Cumbia Killers, galera, vale a pena você conferir. Começa ouvindo Celosa, que já é bem legal.
Essas minas, cara, elas vêm do punk. Elas tocam punk rock. Elas tocavam punk rock até que decidiram misturar, então, a cumbiavilheira, que é essa cumbiavilheira de base, com as guitarras e as letras irônicas sobre diversos assuntos engraçados e protestos sociais também. Vale a pena, então, você conferir. Muito bacana, legal também. Mais uma dica aí para você da sonzeira da América Latina. Na sequência, banda sensacional, muitos com certeza que vão me seguindo e que ouvem e que curtem, tá? Que curtem as sonzeiras que eu passo nas rádios, ou minhas discotecagens, meu trabalho, que segue, chama meu trabalho, tinha uns anos em Curitiba. Bersut Bergarabat. É um nome difícil. Bersut Bergarabat. Vale a pena. Senhor Cobrança, para mim, é um hino de protesto social muito sensacional. Ele mexe até com os políticos. Ele, na época do sucesso dessa grande banda, final dos 90, ele até ironiza e fala do Menem, etc. Eles se apresentam muitas vezes tocando de pijama. É uma pira dos caras, tocam de pijama. Muito legal, Bersut Bergarabat, os caras me aí o rock, a cúmbia e, com certeza, muito sarcasmo. Senhor Cobrança do Bersut Bergarabat. Ouça lá, virou hino até de torcida, de grandes torcidas organizadas de time de futebol nos estádios, tá? É muito bacana, melodia inconfundivelmente, uma cobrinha no teu cérebro, vale a pena você ouvir Bersut Bergarabat com o Senhor Cobrança e depois você vai ouvindo o resto dos trabalhos dos caras que vale a pena. Galera, eu, Tomás Ramos, faço um pequeno intervalo por aqui, um pequeno break, e volto no segundo bloco com muito punk latino, muita rua, rejeição e muita amizade, muito afeto na música do punk latino em diversos países, galera. É isso aí, fica por aí, você está na Cultura.art, acompanha a gente pelo Instagram. Eu faço um intervalo, já volto logo mais, galera. Portos do Paraná. Inteligência logística reconhecida pelo Brasil e pelo mundo. Mais de 650 milhões de reais investidos no Moegão, maior obra portuária do país, triplicando sua capacidade. Pela sexta vez, a Portos do Paraná venceu o prêmio de melhor porto do Brasil. Portos do Paraná, o Hexa é nosso. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Ajude a cuidar das linhas de transmissão que levam energia para o desenvolvimento da cidade e do campo. Respeite as faixas de segurança embaixo das linhas. Não é permitido praticar esportes, plantar árvores, estacionar veículos, nem construir nestes locais. Manter livre a faixa embaixo das linhas de transmissão garante a sua segurança e a de todos. Copel, pura energia. A Rádio Cultura de Curitiba, fundada em 14 de junho de 1954, tem como foco principal a programação de jornalismo cultural, informação e debate sobre temas relevantes. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, a rádio se destaca por seu compromisso com a produção e divulgação de conteúdo educativo, artístico, cultural e informativo. Rádio Cultura 930, fazendo comunicação com arte, porque arte é cultura. Cabe o meu amor, cabem 13 das inteiras, cabe uma penteadeira. Cabe nós dois, cabe a Rádio Cultura e cabe o meu amor, essa é a última oração. Alô, alô, galera, aqui é Léo Fressato e eu também estou na Rádio Cultura 930M. Sintonize e ouça, é só música boa. Pensa, cabe o meu amor, cabem 13 das inteiras. Para recarregar a energia, nada melhor do que curtir o verão no Paraná. No litoral, a Copel leva diversão e sustentabilidade para as praias de Caiobá, Guaratuba e Xangri-Lá. Visite o Espaço Copel e mostre seu cadastro na fatura digital para ganhar brindes. Se você ainda recebe a conta de luz em papel, pode pedir sua conta digital da Copel por WhatsApp. 41 3013 8973. Viva o melhor do verão. Copel, pura energia. 5h24.
Buenas tardes, muchachitos e muchachitas. É isso aí, galera. 17 horas e 24 minutos. Estamos de volta após um pequeno break. Ladrão de Toca-Fitas, grande programa produzido e apresentado por mim, eu, Tomás Ramos, aqui na área, para falar bastante de vários gêneros musicais da música latina. Como sempre, vale a pena também destacar um pouco para você que de repente chegou agora ou não chegou a ver as outras edições, dá uma procurada pelo Instagram, na página da Cultura.arte, onde você pode acompanhar a gente ali, tá bom? Ali tem vários registros, desde o dia da estreia até a edição de hoje. O programa vai ao ar terças e sextas-feiras, das 17 às 18 horas, sempre com uma grande surpresa no terceiro bloco. A gente vai para o estúdio 930, onde continuar fazendo uma sonzeira por lá. Às vezes tem discotecagens minhas, que nem vai ter hoje, né? Essas dicas que eu dei hoje, que eu falei um pouco de algumas músicas, algumas bandas. É legal também enfatizar a partir de fevereiro, já estou fechando a agenda com alguns músicos curitibanos, bandas de diversos gêneros musicais do underground curitibano, para tocarem aqui no terceiro bloco do Ladrão de Toca-Fitas. Uma pequena entrevista, e logo após eles mostrarem a obra mestre deles aqui pra gente na Cultura.arte. Então vem muita coisa legal pela frente. Era isso aí, fevereiro tá com tudo chegando aí. Estamos hoje dia 30 já de janeiro, fechando o mês. É isso aí, galera. Mas vamos lá então. O segundo bloco de hoje eu tinha falado antes já, então é punk rock. Vamos pro punk. Galera, é isso aí. Esses homens de moicano e coturnos. Legal pra caraca, cara, sonzeira. Vamos para a década de 80, vamos para a Espanha, hombre, joder, tío, la tierra de las castañuelas. Vamos lá, então. Espanha, uma das bandas pilares do punk espanhol, que surge no início dos anos 80, principalmente 82, 83. 83 os caras já estouraram. A banda Escorbuto. Escorbuto, na verdade, ela é considerada a primeira banda espanhola de punk, hein, cara? A primeira que assim, que ela surgiu mesmo pela mídia, ela teve uma gravadora, a Universal Music, tá? Eles conseguiram lançar o disco mesmo em 98, que é o disco que estoura, com a música que eu te recomendo muito você começar a ouvir, que é Mucha Policía, Poca Diversión, numa época onde o ditador Franco ele já tinha saído da Espanha, mas, de uma certa forma, continuava a ditadura por lá, cara. A ditadura ainda seguia naquela época, de uma certa forma, a repressão policial era grande, então os caras escrevem, fazem essa música, Mucha Policía, Poca Diversión, un error. Você deve até conhecer essa música, porque essa música foi regravada por uma das grandes bandas, uma das grandes sensacionais bandas. Eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do Ratos de Porão, cara, sou muito fã de toda a galera ali, do João Gordo, todo mundo. Acompanho o som deles desde que eu era moleque, né, cara, que eu morava em São Paulo, e acho sensacional cada disco, desde a época do Sofrer até todos os outros. Em 94, o João Gordo e a galera do Ratos de Porão, eles lançam o Feijoada Acidental, tanto o nacional quanto o internacional. São 2 discos de covers, né, onde eles mostram, na verdade, os gostos que eles têm. Aí tem o nacional, que eles tocam desde Cascaveletes e tal, percorre o Brasil inteiro com uma homenagem às bandas punks da época, e fazem o internacional, que vão a diversos países, né, até a Ásia, caraca, 4, cara. E daí eles vão para Espanha, e claro, ele pega Escorbuto. Aí uma história muito legal, que o João Gordo conta uma vez numa entrevista, é a seguinte: ele diz que ele estava num festival lá na Europa, e cruzou com os caras no backstage, com os caras do Escorbuto, e o cara do Escorbuto disse pra ele, cara, a gente não vai nunca mais tocar Mucha Policía, Poca Diversión. Daí ele falou, putz, cara, mas por que aconteceu? Cara, a gente ouviu a versão do Ratos de Porão, a gente achou até melhor que a nossa. Os espanhóis, que tem a versão original dessa música, falaram isso pro João Gordo, achei isso muito, muito legal, interessante, uma homenagem aí também ao Ratos de Porão, aí, sensacional. É isso aí, galera, aí Escorbuto, vale a pena você começar ouvindo para essa música e várias outras depois, tá? Os caras mandam muito bem, vocal excelente, cara, excelente, destruidor, realmente, banda punk da melhor qualidade. Os integrantes, vale a pena sempre falar os nomes também, eu acho muito legal isso. É isso aí, os Expósito, Juanma Suárez e Paco Galán formam aí
grande banda Escorbuto, lá da Espanha, País Basco, lá, cara, a galera manda bem pra caraca. Com certeza a primeira banda que estoura, banda punk espanhola. Na sequência eu vou falar de uma banda argentina que eu gosto muito, lá da Zona Sul de Buenos Aires. Os caras lançam um disco muito foda, Valentina Alsina. Valentina Alsina também é um bairro, e eles falam do Valentina Alsina como bairro de obreiros, que é de peão. Voltamos a falar dos trabalhadores, que muitas vezes não são reconhecidos, que trabalham o dia inteiro, que enfrentam, de repente, 2 horas de busão para ir para o trabalho, 2 horas de busão para voltar. E o punk rock, que nem o hip hop, rap, que a gente falou na outra edição do Ladrão de Tocar Fitas, também trata muito disso. É um protesto social, onde a gente defende, mostra o que é o cotidiano, cara, do trabalhador honesto, que tem que trabalhar de qualquer maneira, mesmo com a exploração do seu patrão, para ele conseguir levar um dinheirinho para casa e alimentar os seus filhos, etc., e morando na periferia, tendo que aguentar, às vezes, 2 horas de busão para ir trabalhar, mais 2 horas para voltar, são 4 horas dentro de um ônibus lotado, e isso muito também, o 2 Minutos, que é a banda que a gente vai falar agora, trata também. Valentina Alsina, disco de 94, história sensacional, vale a pena também ver o vídeo desse disco ao vivo, eles fazem um vídeo oficial, onde eles gravam, assim, muito sensacional. O cara se destaca muito, o vocal e todos eles se destacam muito pelo fôlego. Mas os caras são um atleta do punk, cara. Eu vou chamar eles de atleta do punk. Aqui no Ladrão de Tocar Fitas a gente não dá muito rótulo. A gente inventa, não pede licença. E não respeita fronteiras também. É isso aí, tudo tá unido em forma de documento cultural. Então é o seguinte, eu acho muito legal isso, que 2 Minutos, cara, é muito fôlego. Acho que até o nome da banda, 2 Minutos, tem a ver com... Pô, cara, acho que geralmente as músicas punks, hardcore e tal, que são de 2 minutos e pouco, 2 minutinhos, 1 minuto e pouco. É isso aí. Muita energia, 2 minutos, vale a pena, até pra quem malha, cara. Tá a fim de fazer musculação, tá, bota o teu fone de ouvido e ouve 2 minutos, cara, tem tudo a ver. Na minha opinião, eu acho. Pra começar a ouvir, Já Não Sos Igual, é bem legal. Ouça também Valentina Alsina, que trata um pouco do bairro e tal, desse bairro da Zona Sul de Buenos Aires, tá? O punk como crônica da vida cotidiana. Exatamente isso é o que trata a Valentina Alsina, de 2 Minutos. Integrantes, Mosca Lourenço, no vocal, que é o cara que se destaca muito, tá em todas as mídias, tá? A gravadora dos caras, em 94, lançando esse grande disco, essa obra mestre, é independente, não tiveram uma gravadora, foi independente e fez um sucesso, ultrapassou fronteiras. Nós aqui no Ladrão de Toca Fitas, atenção, sempre dou dicas e falo de grandes músicos e artistas que principalmente ultrapassaram fronteiras e décadas. E também comento do contexto social, político, que viviam naquela época, que enfrentaram aquilo e se influenciaram nas suas poesias, ou na sua ironia, ou sarcasmo, ou protesto social dentro dessas letras. Essa é a ideia do Ladrão de Toca Fitas, galera. É isso aí. Então, esse bate-papo bacana, né? 2 minutos. Na sequência, vou para outra banda considerada os Ramones Latinos, né? Esses caras são considerados Ramones Latinos, banda bem conhecida também por todo mundo aí. Já toquei muito ela também em algumas discotecagens, festas e tal. E a galera sempre comenta comigo, acho isso muito legal. Vem comentar comigo, pô, Tomás, até gente, cara, grandes músicos de grandes, agora não vou lembrar de todas, mas são grandes bandas curitibanas, diversas, desde No Milk Today e várias outras que eu conheço, os integrantes, eles vieram falar para mim, cara, Ataque 77 e 2 Minutos, sensacional. Ataque 77, considerado uma espécie de Ramones latino também, porque fazem músicas também meio românticas, usam uma poesia bacana, tipo, a música Hacelo por mim, tipo, faz por mim isso, sabe, e tal. Aí o cara conta de uma tarde de sol, que ele vai atrás da mina, vai querer encontrar a garota dos seus sonhos e tal, e vai falando dela, e
em ritmo de punkzinho, estilo Ramones mesmo, riff de 3 notas e bonitinho de ouvir, sensacional aos ouvidos, nada que de repente a vovó vai reclamar e vai falar para baixar o som, não, muito pelo contrário, fala, pô, que bonita essa música, é muito sensacional, é isso aí, galera, esse é o Ladrão de Toca-Fita, sem pedir licença, hein, isso aí, cara. Ataque 77, integrantes, Mariano Martinez, Ciro Pertucci e Leo Seco, muito legal, e os caras, hoje eu enfatizo aqui, eu falei Assilo por Mim, que é uma música romântica, tem várias outras bacanas, mas uma que hoje eu queria enfatizar um pouco é que também é uma música que eles fazem, cara, em homenagem ao nosso grande rei, Roberto Carlos. Eles fizeram a tradução e regravaram a tradução para o espanhol, do português para o espanhol, e regravaram a música Amigo, do nosso rei Roberto Carlos, em versão de riff punkzinho, bacana, romântico. Pô, cara, eu achei que ficou sensacional, na minha humilde opinião, assim, pessoal, eu achei que os caras mandaram muito bem. Os caras, cara, no contexto social, o punk argentino ele passou a dialogar muito com o público mais amplo, assim, tem o Ataque 77 principalmente. Não são letras de, digamos assim, de reclamações ou de imposição social, mas sim, também muitas vezes, usando um pouco a coisa alegre, divertida, de você pegar e simplesmente falar de amor, né? Ou dos trabalhadores. Tem músicas do Ataque 77 que tratam um pouco dos trabalhadores que eles fazem reciclagem, né? Que é uma vida mais sofrida. A gente está enfatizando bastante nessas edições do Ladrão de Toca-Fitas também. Artistas e músicos que eles falam, tá? Principalmente do cotidiano desses trabalhadores que moram em cidades grandes, que tem um contexto de desigualdade social, onde também o desemprego muitas vezes é grande, ou que você acaba tendo um emprego onde não tem a qualidade de todos os direitos que um bom trabalhador merece dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, né? Onde existe muita exploração, né? E isso é transformado tudo em forma de resistência, com certeza, galera. É isso aí. Esse é o punk argentino, então, Ataque 77, falei 2 minutos. Escorbuto. No segundo bloco, eu também mencionei bastante as meninas do Cumbia Killers, que é um punk feminista legal. Elas já vinham de um punk feminista e elas formaram o Cumbia Killers. Simplesmente pegaram todas essas guitarras, o baixo do som punk que tocavam já antigamente e formam a banda Cumbia Killers, que teve muito sucesso com gravadora independente. Estouraram aí em 2000 e pouco, em meados de 2000 para 2007. Vale a pena também você ouvir. São super divertidas, com umas letras super sensacionais. Vieram algumas vezes para o Brasil para fazer shows, principalmente em São Paulo. E muito engraçado, cara, que na verdade 2 shows eu fiquei sabendo, assim, eu não cheguei aí, mas queria muito ter ido. Mas 2 shows que elas foram fazer em São Paulo, cara, foram cancelados por causa de chuva, tempo ruim, etc. Infelizmente, porque é uma grande banda. Galera, é isso aí, galera. Eu, Tomás Ramos, por aqui, vou meio que pedindo. Ó, olha só, o Ladrão de Toca-Fitas, na verdade, também acaba sendo uma memória sonora. É isso aí, pra gente ter uma memória sonora. O que é uma memória sonora? Uma história falada. Conta um pouco dessas músicas. Agora, eu peço para você continuar pelo Instagram cultura.art, galera. Sintoniza lá, porque agora vem o terceiro bloco, onde eu coloco um pouco dessas faixas, essas tracks que eu falei hoje, essas bandas que eu comentei, e deixo você à vontade também para dar sua opinião, tal, entrando em contato com a gente aí, galera, cultura.art, entrando em contato, fazendo sua crítica ou sugestões legais, sempre serão bem-vindas. Pode também me adicionar ali no Instagram, @TomásRamosFilho, tá, galera? Daí você me adiciona por lá, TOMAS, galera. Aqui tá colocado errado, mas eles já vão corrigir, tá? É TOMAS, Tomás Ramos Filho, não tem H, não.
Beleza? Muito obrigado, galera. Então é isso aí, fica por aí. Aqui, na verdade, eu finalizo. Entro lá no Instagram agora, ao vivo, galera, para mostrar um pouco dessas faixas latinas para vocês, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, esta é Cultura.arte. Eu, Tomás Ramos, me despeço por aqui, desejo para todo mundo uma excelente tarde de final de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é isso aí, sorrisinho na cara, galera. Vamos lá que o final de semana tá só chegando. É isso aí, eu aperto o play para tocar uma sonzeira para você, para começar bem o seu final de semana. Adiós, amigos! Para recarregar a energia, nada melhor do que curtir o verão no Paraná. E a diversão fica completa quando a segurança é garantida. Fique atento